Bem-vindos ao canal Santástico Show da Vila. É um imenso prazer tê-los aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, participem. Juntos podemos fortalecer as mídias alternativas do Peixão. O que dizer sobre o jogo de ontem? Na realidade não foi um jogo. Até ontem, era o pior ataque do campeonato. O Internacional jogou futebol. O Santos entrou em campo para praticar outro esporte, que nem sabemos qual é. O que temos plena certeza é que foi um verdadeiro show de horror, um dos maiores vexames da história do futebol mundial. Lamentável. Ridículo. Eu venho falando há muito tempo qual é o real problema do Santos. Enquanto torcedores pediam a saída dos técnicos X, Y, Z, W, eu tentava alertar que o problema não eram os técnicos somente. Houve problemas com os técnicos? Claro. Houve decisão errada dos técnicos que passaram por lá? Óbvio. Mas não era somente isso que estava afundando o clube na maior crise de sua história. Ontem ficou provado. O Marcelo Fernandes não era o queridinho dos jogadores? Pois é, o queridinho dos jogadores, o salvador da pátria para muitos, fez parte de uma das maiores vergonhas da história do Santos Futebol Clube. Mais uma marca negativa para a história do clube. Ele tem parcela de culpa pelo que aconteceu ontem? Sim. Mas os maiores culpados são os jogadores sem moral, sem hombridade, sem um pingo de vergonha na cara, que já entram em campo derrotados. Estão acostumados com a humilhação. Não respeitam a nossa camisa e história gloriosa que a cada dia é manchada por esses incompetentes. Eles estão fazendo de tudo para rebaixar o Santos Futebol Clube. Se eles estão pensando que vai ficar tudo bem com a carreira deles, caso o Santos Futebol Clube seja rebaixado, estão muito enganados. A carreira deles vai para o limbo. Eles serão lembrados como a maior vergonha da história do Santos Futebol Clube. Cairão no ostracismo. A lei de ação e reação é infalível. É impressionante como eles aceitaram facilmente o massacre do Internacional. Se o Santos tivesse entrado com jogadores da categoria sub-15, não seria tão vergonhoso como foi o time profissional. Será que são profissionais mesmo? Pela postura que vimos parece que não são. Em nenhum momento os jogadores esboçaram algum tipo de reação e indignação com o que estava acontecendo. Pelo contrário, parecia que estava tudo bem. Isso é inadmissível. E ainda tem gente que tenta fazer malabarismo para passar pano para jogador. Não passo pano para nenhum jogador, principalmente para os do atual elenco do Santos. O clube em primeiro lugar sempre. Amanhã esses caras vão embora e essa marca negativa, vergonhosa, humilhante ficará na história do Santos. Jogadores que estão no clube desde o início do ano, colecionando um vexame atrás do outro, manchando a história do clube são os maiores responsáveis. E parece que os que chegaram recentemente estão sendo facilmente contaminados. O Santos jamais estaria nessa situação horrível, humilhante, se os jogadores não tivessem feito corpo mole em diversas partidas. Ah! Não gosto do técnico X, Y, Z ou W, então não vou jogar. Quem vocês pensam que são? Quantos troféus vocês levantaram? Quais são as premiações individuais de vocês? Vocês não estão fazendo nenhum favor ao Santos.
Muito pelo contrário, vocês são muito bem remunerados para apresentar o show de horrores que vimos ontem. Vejo muitos falarem sobre a atual gestão. Sem comentários. A atual gestão é péssima. Mas o clube não está nessa situação somente por culpa da atual gestão. As gestões anteriores acabaram com a saúde financeira do clube. Destruíram o clube. Cada um que assuma a sua responsabilidade. E não pensem que os atuais candidatos à eleição vão fazer algo pelo clube. Parem de se iludir. Não existe salvador da pátria. Esqueçam. Isso é ilusão. O Santos Futebol Clube precisa fechar a parceria que foi oferecida. É a única chance que o Santos tem de sobreviver. O clube precisa se afastar dos hipócritas e oportunistas de plantão. Gente que não ama o clube, que visa somente os próprios interesses, que pensam pequeno, que querem limitar o clube à cidade de Santos. Adoro a cidade de Santos, mas o Santos Futebol Clube precisa ir além. Chega de se apequenar. Precisa expandir, crescer, evoluir, se modernizar. O Santos parou no tempo. Tem muita gente que não quer servir o Santos Futebol Clube. Quer se servir do Santos Futebol Clube. Chega. Já deu. Fiquem longe do clube. A torcida do Santos Futebol Clube é maravilhosa. O que os torcedores têm feito não tem preço. É claro que eles estão fazendo pelo clube, jamais por esses jogadores sem moral. Há 10 jogos pela frente. Pelo andar da carruagem, novos vexames virão. Espero estar errado. Vamos ver até quando a torcida terá paciência de aguentar esses absurdos que temos visto. Se continuarem aplaudindo os vexames, esses jogadores pensarão que o caminho está certo e continuarão colecionando humilhações, continuarão andando em campo, fazendo o corpo mole, assistindo os adversários passarem por cima sem dó nem piedade. Não pensem que algum adversário aliviará para o Santos. Isso jamais vai acontecer. O Santos alivia para os adversários. Quando está goleando, tira o pé. Os adversários passam o carro quantas vezes puderem. Fazem com você o que você permite. Se você não se respeita, não se valoriza, não se impõe, fica se fazendo de vítima, por que os outros vão te respeitar? Vão atropelar mesmo. É o que acontece com o Santos Futebol Clube. Há pessoas lá que não têm a mínima capacidade de representar o clube. Que apequenam o clube. Que estão levando o clube para o abismo. E não me venham falar de grandeza e gigantismo do Santos. Um dia o Santos Futebol Clube foi gigante. Hoje estão fazendo de tudo para acabar com esse gigantismo. Não adianta ficar preso ao passado. Uma vez gigante, sempre gigante. Não queremos saber de teoria e do que já passou. Queremos ver o gigantismo na prática. E pelo visto, infelizmente, isso está muito longe de acontecer. Time gigante não fica colecionando humilhações, tomando goleadas. Em times gigantes os jogadores não ficam desrespeitando o clube, como temos visto acontecer com o Santos. Os profissionais se dedicam. Dão tudo de si. Valorizam e têm orgulho de representar o clube. Esperamos que um dia isso volte a acontecer no Santos Futebol Clube. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, participem. Dá-lhe Peixão.
Forte abraço. Até o próximo.